A gente volta agora com a entrevista com o vereador Wender Nogueira, que já está por aqui. Wender, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Obrigada por atender aqui o nosso pedido, viu? Para a gente falar, né, sobre esse assunto que está dando o que falar, está dando muito pano para manga. É sobre a compra da caminhonete, né? Era a intenção do prefeito comprar essa caminhonete no valor de R$250 mil aproximadamente. E aí foi feito um requerimento pelo vereador Wender sendo contra essa compra. Isso. Como a gente conversou na quarta-feira, Wender, você ficou sabendo sobre a compra desse veículo, sobre a intenção de compra desse veículo, você ficou sabendo pelas redes sociais. Ou seja, está tendo pouca conversação entre executivo e legislativo? Então, é porque é uma medida que o executivo pode ter ela. Uhum. A motivação do requerimento era para quê? Tentar sensibilizar ele de não comprar esse veículo com dinheiro, recurso próprio da prefeitura. Eu até comentei em alguns lugares que se fosse uma emenda parlamentar de um deputado federal, de um senador, de um deputado estadual, tivesse chegado e falado, vou dar 250 mil para você comprar uma caminhonete, beleza. Eu seria a favor, seria o primeiro a estar junto. Agora, nós temos reclamações. No ano passado, quando foi início do meu mandato, as pessoas iam lá reclamar que o IPTU tinha subido. Esse ano subiu de novo, isso tudo é recurso próprio. Então, esse dinheiro teria que ser feito políticas públicas. Eu acho que a compra da caminhonete, eu acho que não é tão importante nesse momento. Certo. Agora, esse valor, vocês estudaram, é um valor que realmente é o valor da caminhonete? Até porque seria feita uma licitação. Então, Sim. segundo o prefeito, esse valor poderia ser até menor, né? Com certeza. Eles jogaram um valor alto ali de 240, 250 mil reais, mas poderia ser menor o valor. Há necessidade de um carro desse valor para atender às necessidades do gabinete? Então, é como eu falei, se nós estivéssemos passando por um momento bacana, um momento onde a prefeitura está cumprindo com todos os seus encargos, tudo certinho, podia comprar um avião, um helicóptero, não tem problema. Agora, nós não podemos fazer isso quando o ar-condicionado de escola está tudo quebrado. Quando tira o bebedouro da frente do hospital porque não tem copo descartável. Então, é contra o que está acontecendo, falta de medicamento. Então, é contra o que está, na verdade, o que o povo quer, que as pessoas querem. As pessoas querem o quê? O benefício do seu pagamento de imposto. Então, tá, essa caminhoneta vai servir quem? Essa caminhoneta, uma pessoa que está doente, pode ir para Porto Velho? Nela? Ela pode pegar e requerer ela, falar, não, eu quero ir nessa caminhoneta. Não, não vai conseguir isso. Pode até levar, mas não para isso. Aí a gente pega os ônibus que vai para Porto Velho levar paciente. Não tem condição. Eu já fui levar eu já fui com a tia minha que não tinha condição antes de ser vereador. A poltrona é dura. A pessoa vai geralmente com os procedimentos para ser feito lá, não tem condição. Então, será que é viável comprar um ônibus desse? Então, esses 250 mil vai resolver todos os problemas financeiros da prefeitura? Não. Mas se nós não administrar com pouquinho, como é que vai fazer? A gente nunca vai ter muito. É igual você, cidadão, que tem a sua renda familiar, na hora que aperta, você vai tirar o quê? Vai tirar o luxo. De repente, você tem lá uma TV a cabo, você vai tirar. De repente, você tem 2 ar-condicionados, põe os meninos para dormir no quarto. De repente, você tem 2 pontos de Sky, você vai cortar um. E daí você vai diminuindo. De repente, você vai deixar de sair final de semana, em vez de sair todo final de semana, sai um. E nós precisamos fazer isso com a administração pública. Até porque o dinheiro não é nosso. E daí o executivo, ele não pode tentar bater de frente com o posicionamento do vereador. O meu posicionamento é o posicionamento que a maioria das pessoas querem. É o quê? Diminuir o poder e aumentar o quê? O poder das pessoas. Nós precisamos diminuir o poder político e aumentar o poder das pessoas. Nós representamos quem? Os Nós representamos vocês, né, da cidade. entendeu? Então é isso que nós precisamos entender, é isso que eu tenho para mim. O meu entendimento é que eu trabalho para a população. Wender, você está se sentindo retalhado, perseguido por causa de toda essa situação quando você se posicionou contrário à compra desse veículo? Então, o que acontece? Eu não me sinto dessa forma porque o que eu tiro de base, as pessoas que vai falar se estou errado ou não, é as pessoas comuns. Porque a questão política, ela existe muita coisa por trás. Representação de grupos políticos, a manutenção do poder. E eu venho de um segmento que não tem isso. Então, quando a gente vai de frente a algumas questões onde vai dar manutenção para o poder,
é natural que isso vai acontecer. Mas eu estou preparado isso, porque eu não represento esses grupos políticos, eu represento as pessoas da nossa cidade. Outra questão, quando eu comecei a ser vereador, a gente teve uma reunião no nosso gabinete, gabinete da presidência, onde se falava que o servidor consome 80% da folha de pagamento. E daí agora se cria 21 cargos portariados. E se diz que não tem nenhum impacto financeiro. Aí vem Previdência, 22%, aí vem alimentação, mais R$ 460. E daí o que acontece? E essa preocupação com a folha de pagamento em 80% que tinha, agora não tem mais? E o mesmo projeto foi votado em 2016 para diminuir os cargos. E por que agora em 2018 tem que se aumentar os cargos? Está se contradizendo, essa é a sua visão. E não é eu que tô fazendo campanha, eu simplesmente exponho o que está acontecendo. O vereador estava falando para a gente sobre a situação das portarias, então, né? Que é o que está ficando bastante óbvio, falou que não tinha recurso e agora tem cargos aí que talvez não tinham utilidade de serem ocupados nesse momento. E daí o que acontece? Eu, por ser contra isso, o Poder Executivo quis dizer que eu sou contra a agricultura, porque está criando 2 cargos na agricultura. Só para as pessoas de casa entenderem, nós temos na agricultura um médico veterinário. Desde que eu sou vereador, eu não me lembro dele ter feito um atendimento. É um funcionário de carreira, custa caro para o município, que é um médico veterinário, e está lá sem utilização e está, de repente, sendo cedido para o frigorífico. O município vai ceder ele para trabalhar no frigorífico. Por que não? Será que não tem no município precisão do médico veterinário? Aí cai em contradição novamente, porque quando apresentaram o projeto, eu falei que não tinha um cargo de técnico na Secretaria de Agricultura. Aí 4 vereadores fizeram a emenda e daí dentro desses cargos criaram que tem que ter técnica agrícola ou alguma área desse jeito. Então, o primeiro projeto não tinha intenção de servir o agricultor, porque não tinha lá um técnico agrícola. Aí depois que foi provocado, aí fizeram uma emenda falando, não, esses 2 vai ter que ter técnico agrícola. E daí, por causa desse meu posicionamento, eu não posso ser taxado de não querer o bem da cidade, igual eu fui. Eu não posso ser taxado de vereador que só vê o mal. Pelo contrário, eu estou querendo ver o bem. Foi usada essa expressão, né, que o vereador está usando de maldade, que está jogando para a torcida. Justamente. Você está jogando para a torcida, vereador? É questão de lógica. É questão de lógica. As pessoas me param e perguntam, vai deixar isso? Porque eles acham que a gente tem o poder de fazer tudo, para resolver tudo, e a gente não tem, o nosso poder é limitado. Por que eu protocolei o requerimento da retirada da pauta? Não foi o trancamento da pauta. O que acontece que tornou ele incondicional, como o pessoal está falando? Eu pedi a retirada dos projetos daquela sessão. E o presidente tinha um projeto para ser votado sobre a questão das pessoas que ganham diárias para fazer o transporte de ambulância. Aí ele falou assim, vamos votar o requerimento para a próxima segunda, e daí não tira essa pauta de hoje, que é importante. A minha preocupação com o município é tanta que mesmo naquele momento, querendo sensibilizar o prefeito, eu peguei e tirei. Tirei, mas eu já sabia que na próxima segunda-feira, que seria nessa agora, eu teria que protocolar outro. Então, em momento algum, eu fiz isso para poder aparecer politicamente, eu fiz isso porque é o clamor das pessoas. É o clamor das pessoas. Sim. Inclusive, o prefeito diz que essa não é uma pauta do vereador, mas sim uma pauta que foi... o vereador se aproveitou dela, que foi criada pela população. Sim. E todo mundo, gente, todo mundo, você que é de casa, tem o direito de ser contra. Eu vou dar um exemplo aqui de um erro que eu cometi, e a Câmara de Vereadores cometeu, e entre nós decidimos que não íamos fazer 13º. No momento que o município estava ruim, o que nós fizemos? Tivemos a ideia de pegar e fazer o 13º e recuamos. E nem por isso nós deixamos de atender o clamor das pessoas. Então precisamos fazer isso. Eu acho que o gestor tem que parar de estar pensando que ele administra para ele. Ele não administra. A prioridade são a vontade das pessoas.
Eu gostaria de saber, vereador, como que está a situação entre vocês agora? Porque a gente sabe que o prefeito representa o executivo e os vereadores o legislativo. Hoje, há uma união ou depois desse requerimento, depois de todo esse assunto, ficou um clima difícil, um clima ruim ali entre os poderes? Não ficou nem um clima ruim, porque, tipo, eu sou muito maduro para entender o que é certo e o que é errado. Eu vou continuar tendo meu posicionamento. O que é certo, eu estou junto, não tenho nada contra o Poder Executivo, pelo contrário, eu posso citar várias ações que é acerto e que eu bato palma e parabenizo a todo momento. Ninguém viu a parte que eu discursei falando que depois de 2 anos e meio conseguiu botar a folha em dia, está pagando em dia. Eu parabenizei por isso, porque é muito difícil. Então a minha preocupação, quando eu falo de criação de cargos, é o quê? É manter isso. Porque nós sabemos o quanto que o servidor sofreu. Então ele está de parabéns por estar colocando em dias. A cidade nesse ano está com menos buraco que o ano passado, quando eu assumi como vereador. Hoje tem muito menos buraco do que da vez passada, do ano passado. Então são conquistas que o Poder Executivo está tendo. Vereador, você acredita que o prefeito não aceita críticas, não aceita ser fiscalizado? Não, eu acho que aceita, sim. Eu acho que essa questão que se tornou em volta, esse burburinho, foi mais de pessoas que são próximas, de repente tentando criar uma situação do que o próprio prefeito. O seu Luiz é um cara com quase 60 anos de idade, experiente, sabe o que quer. Eu acredito que ele está apoiando a cidade no eixo, mas eu acho que a compra dessa caminhonete agora e a criação de mais 21 cargos, eu acho que é um erro e eu estou tentando lutar para que não aconteça. Apesar de já ter sido votado na Câmara e a compra da caminhonete ser se ele quiser comprar, ele pode comprar. Vereador, a gente percebeu que durante todas as vezes em que o prefeito falou sobre esse assunto, ele não se dirigiu ao vereador Wender Nogueira, ele se dirigiu à Câmara num geral. Ele generalizou, né? Ele não foi, olha, o vereador, o Wender fez isso, fez aquilo, eu não gostei, ele usou de má fé. Ele não se dirigiu ao vereador. Isso pode gerar um conflito entre executivo e legislativo? Ele se dirigiu ao requerente, e o requerente foi eu. Mas em nenhum momento ele quis citar o seu nome ou citou o seu nome. Mas se tem um requerente, e todo mundo sabe que eu que requeri, que tivesse isso, então automaticamente ele quis jogar essa situação. Mas não tem nenhum, eu só tô me explicando por quê. Porque da maneira que ele tratou, falando que eu era contra as pessoas, teve um outro lugar que ele falou que eu era contra o agricultor. Que eu era contra o agricultor e automaticamente era contra toda a população, porque o agricultor põe o alimento na mesa da população. Então, eu acho que não precisaria disso. Vocês já conversaram pessoalmente sobre esse assunto? Não, quando ele foi para Brasília e depois voltou, não conversei com ele. Hoje, ponto facultativo, né? Acabei não conversando, mas estou aberto à conversação, não tenho mágoa nenhuma. Eu só estou explicando que da maneira que ficou, foi que eu fiz um requerimento aonde foi errado, que eu não devia ter feito. E esse requerimento aí depois causou... Por que o senhor não deveria ter feito? Porque ele disse que é inconstitucional, por causa disso, por causa que eu fiz um trancamento da pauta. E eu não fiz. Eu fiz um requerimento retirando a pauta e quem acabou tornando inconstitucional o requerimento foi o presidente da casa que jogou essa votação para a próxima sessão. Mas se for necessário, esse não é o seu trabalho? Sim, com certeza, de fiscalizar, legislar e assessorar. Isso, na verdade, que nós estamos fazendo é um trabalho de assessoramento. E daí pegar e falar que eu estou errado por fazer isso... O senhor se acha errado por ter feito isso? Não, de maneira alguma. E sempre que tiver que fazer, eu vou fazer novamente. Algo que consiga trazer para a população e divulgar o que realmente está acontecendo. Porque a população não sabe. E paga o vereador, paga bem, para poder cuidar das coisas deles. E o que é as coisas deles? O patrimônio público. Então, tudo isso a gente tem que fazer. É a nossa obrigação e vou continuar fazendo. Agora, eu gostaria que o senhor aproveitasse o momento também. Acredito que o prefeito, nesse momento, como o senhor mesmo disse, algumas pessoas estão ali somente ouvindo para já levar o assunto. Então, nesse momento, deixar o espaço aberto para que o prefeito te procure, ou se o senhor tem intenção de procurar ele também, para vocês conversarem sobre esse assunto, e para que a população também entenda melhor o que foi que aconteceu, o que está acontecendo e qual que é o objetivo do Executivo e do Legislativo. Olha, eu falo aqui diante de todos, estou aberto ao Executivo, sou amigo de todo mundo, eu só quero o bem da cidade. E também sei que o Executivo quer isso também, quer o bem da cidade. Agora, divergência de pontos,
a gente tem dentro de casa. E não é isso que vai acontecer de, eu não vou mais votar nada. Eu votei mais de 120 projetos do Executivo. E porque eu fui contra 2, então agora eu não sirvo mais, eu não sou bom para a cidade, não sou bom para a sociedade. Não é assim. Então eu estou à disposição sempre. Legal. Eu tenho aqui a mensagem da Maria, lá do Centenário. Ela diz o seguinte: é isso aí, vereador. Tem coisa melhor para fazer, por exemplo, a ponte da Avenida Natal, que já fez aniversário, e sem falar no transporte que leva os pacientes para fazer os exames em Porto Velho. É muito apertado e quem tem problemas na coluna sofre muito. Acho que esse prefeito tem que pensar mais. E outra coisa, para que portaria se os funcionários não recebem em dia? Maria do Centenário. Como a gente disse, o senhor também relatou aqui, a prefeitura agora conseguiu colocar em dias a folha de pagamento, certo? Certo, está em dias, está pagando certinho. Então, ela está dizendo que tem outros benefícios a serem feitos na cidade, ao invés de comprar aí, né? É o que a gente estava falando, né? A Maria que está nos assistindo, nada contra a aquisição de um veículo mais caro, mas que de repente num outro momento, na hora que tiver tudo beleza, que tiver as coisas andando do jeito que a população espera. Certo. A Marileia do Boa Esperança está parabenizando o vereador por estar preocupado com a população de Rolim de Moura, Marileia. E tenho também, olá, por que os portariados são mal vistos como problema na folha? Só gostaria de saber uma coisa, os portariados só tem porque o do quadro não está trabalhando? Ela está querendo dizer se está contratando portariado porque os servidores mesmo não estão trabalhando? É isso? Será que pode me explicar? Para que portaria? Primeiro, os portariados são guerreiros, trabalham. Senão depois vai ficar falando, o vereador falou que os portariados trabalham. Pelo contrário, tem portariado que trabalha, o período dele trabalhar até 1h30, ele volta à tarde, está trabalhando, está correndo atrás. Como também tem portariado que não desempenha uma função da melhor maneira possível. Aí sobre esse assunto ela falou, se não trabalhar, manda embora e coloca quem trabalha. Estou esperando uma resposta que me comova. A grande questão é, se em 2016 mandaram um projeto diminuindo os cargos, por que em 2018 manda um outro projeto aumentando os cargos? Então está aí a pergunta, estamos naquele momento com 180 pessoas a gente tocava a prefeitura, porque antes era 200 e poucos, com 180 nós tocávamos, por que agora tem que voltar para mais 200? Então é essa a grande questão. Eu acho que dá para tocar com o que está, precisa dos portariados, e os portariados desempenham um bom trabalho, sim. Alguns, outros, né? A gente sabe que não. Que estão ali porque, né? Bom, para bom entendedor, minha palavra basta. Aí a dona Fátima do Centro, ela diz o seguinte, tem uma outra coisa, viu? O carro do prefeito, compra um Fusca, tudo é carro. E tem outras coisas para serem feitas na cidade. Estamos a todo vapor para melhorar para o povo. A gente quer isso. Os vereadores são fiscais. Onde não podemos ir, eles estarão. É um absurdo não ter copo descartável no hospital. Faça uma campanha para os pacientes levar, acho que os copos de casa, né? Levar o copo de casa para tomar água no hospital. E não retire o bebedouro. Que falta de sabedoria. Muito obrigada por responder minhas mensagens. Fátima do Centro. Obrigada, Fátima, pelo seu posicionamento aqui. Deixa eu ver, tem mais mensagem chegando. Vereador, eu gostaria que você falasse também pra gente sobre os carros. Na verdade, algumas pessoas já tinham questionado, inclusive, sobre esse assunto. Por que a prefeitura, então, não compra um carro mais em conta? O prefeito alegou que eles precisam de um carro que tenha, no mínimo, 7 lugares, no máximo até 7 lugares, né, para comportar todos, e que tenha segurança e estabilidade, porque é um carro que vai percorrer muito todo o estado. Então tem que ser um carro dos bons mesmo. Mas o senhor acredita que poderia ser um carro de um valor mais baixo, um valor mais acessível? Com certeza. A gente... Desculpa aí a garganta. Com certeza, a maioria das pessoas não tem um carro tão caro assim e chegam no mesmo lugar que os outros chegam. Eu acho que tem que andar um pouco mais devagar para poder ser segurança.
Só pegar uma aguinha para você, vereador. Enquanto isso, eu vou atendendo aqui as participações. Beleza. Só para chegar uma aguinha, o tempo também não está ajudando, né? A gente está num tempo aí bastante seco. Olha, bom dia, Gi, parabéns para o Wender. Tem que impedir mesmo a compra desse veículo. Muito obrigada. Sempre quando vocês mandarem para a gente a mensagem de vocês, eu peço que vocês se identifiquem e falem do bairro que vocês são. Vereador, sou sim a favor de um carro bom, mas na hora certa. Maria, mais uma vez, parabéns, 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 mandaram aqui, né? Manda sempre, como eu falei para vocês, pessoal, o nome, tá? Pra gente estar agradecendo. O pessoal, quando vê um vereador aqui, já aproveita para pedir um monte de coisa, né? Estão pedindo quebra-molas, estão pedindo pontes, estão pedindo mais um monte de coisa. Gi, bom dia. Por que o prefeito não pega esses 250 mil e faz uma ponte aqui na Natal? Ele prefere andar no luxo do que ajudar a população. Que vergonha, prefeito. E aí várias carinhas assim tristes. A Vanessa do Cidade Alta. A Vanessa está perguntando sobre paralisação. Aí sobre esse assunto a gente vai debater durante o programa, tá? Se alguém tiver mais algum questionamento, pode mandar para a gente. Dona Antônia do Jardim Tropical, um abraço para a senhora. Ela diz que o vereador está de parabéns, tem que impedir mesmo quando for necessário. Arno, um beijo, já já a gente conversa, viu? O Arno mandou mensagem aqui também. Então, vereador, como a gente estava conversando, tranquilo agora? Agora melhorou. Estávamos falando sobre um carro mais acessível, né? Que pode ser adquirido pela prefeitura para a mesma função. E o Poder Executivo já tinha um S10, tem ainda, eu acho que se fizer uma reforma ela vai andar normalmente. Sim. Se eu não me engano, eu acho que eu ouvi alguém falar que 17 mil conserta. Certo. É aquele carro do capotamento. Isso. Então. E vamos tocar o trem, ué. Vamos mandar. Dá pra levar, né? Na hora que tiver uma caminhonete, acho que 2015, 2014, coisa assim, tá nova, dá para andar. Vereador, teve também alguns questionamentos, né, que a gente vai acompanhando aí todo o cenário. Mas o vereador está querendo impedir a compra de um veículo para a prefeitura, mas a Câmara também tem 2 carros. Né? A Câmara tem esses 2 veículos, mas para quais funções? E são veículos de luxo também? Um Fluência, né, e uma Amarok. São 2 veículos bons, não tanto quanto essa caminhoneta, mas são bons. A gente quer agradecer, vereador, a sua vinda aqui, trazendo os esclarecimentos também para a população. A gente sabe que as pessoas acabam... tem o telefone sem fio, né? Um fala uma coisa, o outro fala outra, e aí acaba tendo ali até coisas que não existem no meio da conversa. Então, sua vinda aqui ajudou a esclarecer muitas dúvidas da população que sempre acompanha o nosso programa e vai ouvindo sobre os assuntos. E quando a pessoa mesmo vem e fala, com certeza, né, é o que realmente aconteceu. Mais uma vez, obrigada pela sua vinda e sempre estaremos à disposição para esclarecimentos do Executivo e do Legislativo. Eu que agradeço. E a minha vinda é mesmo só para esclarecer a questão do requerimento e posicionamento. E tudo contra o Executivo ou a favor é contra ações. Não tem nada contra o Executivo, nada com ninguém. E o meu papel é esse, é estar fiscalizando, cobrando e representando as pessoas que acreditarem em mim. Certo, vereador, então é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou continuar fazendo. O que for certo, como eu já tive igual eu falei, mais de 120 projetos a favor do prefeito, eu vou ser, no momento que eu achar que eu devo ser contra, eu vou ser contra. E não vai mudar o meu posicionamento nesse ponto de vista. Muito bom. E é isso que as pessoas querem, como vocês viram na mensagem. Sem dúvida, porque vocês estão ali sendo os nossos representantes. Então, né, a gente quer realmente que aconteça o que nós também estamos pensando. Certo? Obrigada. Obrigado a todos de casa que mandaram as perguntas e estamos à disposição.